mas eu não tinha essa sorte. Ela sempre me obrigava a ir. Eu ficava, mas porquê é que tu não levas os outros, levas-me só a mim? E foi assim que eu cresci, ouvindo a palavra de Deus e ouvindo muitas opiniões dos homens e muitas interpretações da palavra. Estamos aqui nesta Assembleia, pessoas com diversos tipos de pensamentos e de opiniões. Uns que vieram numa denominação, com uma forma de pensar, com uma forma de olhar e ver as coisas de acordo com aquilo que lhes foi ensinado e transmitido. Outros que fizeram a sua opinião de acordo com que foi a sua própria experiência de vida. E na verdade, nas diversas formas de opinião que existem, apenas uma tem que ser convergente, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Independentemente das formas como cada um pensa e como cada um cultua, isso revela a multiforme graça de Deus, da forma como ela se manifesta no meio dos homens. Mas há algumas coisas que vão sendo ditas e que eu tenho ouvido e aprendi e cresci ouvindo, que com o tempo e com a meditação e lendo a palavra de Deus, eu fui percebendo que não tinham nada a ver com aquilo que a palavra de Deus dizia, mas que se tornaram verdades dentro da igreja. E nós até ouvimos ainda hoje algumas dessas coisas. E eu fico preocupado, porque uma das minhas orações diante de Deus é: Senhor, o que é que nos impede de ver a manifestação da Tua glória no nosso meio? E esta é uma oração que eu faço constantemente, diariamente ao Senhor. Eu faço esta oração e procuro, através da palavra de Deus, perceber quais são os erros que nós temos cometido, que a igreja tem cometido ao longo dos tempos, falando algumas coisas para a igreja, e a igreja se tem apossado dessas palavras e feito delas, muitas das vezes sem meditar, sem consultar, sem verificar se elas são ou não verdade, e toma posse delas e vive, e comenta e até confessa, e acaba por ser resultado, a sua vida ser resultado daquilo que ela fala. Porque os irmãos, quer queiram, quer não, há princípios e leis que regem todo o universo, os planetas, e assim como o planeta Terra, assim como a sociedade. E nós somos resultado daquilo que nós falamos, assim como a nossa saúde é resultado daquilo que nós comemos. Se nos alimentamos bem, então a saúde, ela é resultado disso. Se nos alimentamos mal, acabamos por sofrer as consequências disso mesmo. Assim como também aquilo que nós falamos. As nossas palavras têm a capacidade de trazer vida ou destruição a nós. Então devemos ter muito cuidado com afirmações que nós fazemos e com pseudo-verdades que vão fabricando um tipo de evangelho que não corresponde à palavra de Deus. E isso a mim me preocupa. O pastor disse que hoje tenho até às 10, eu vou aproveitar a palavra dele. Se alguém adormecer, a queda também não é grande, é só da cadeira para o lado. Então, meus amados irmãos, eu estou a dizer isto porque, antes de passarmos à mensagem, eu queria que colocassem aqui no telão 2 textos. E vamos começar por um texto, Mateus capítulo 24, versículo 12. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este texto, se os irmãos lerem o capítulo 24, está-se a referir aos últimos tempos, à vinda de Jesus, ao tempo que antecede a vinda de Jesus.
E todos nós já ouvimos com muita frequência este versículo, conhecemos-lo de cor, mas se calhar nunca paramos para analisá-lo e verificar porque é que Jesus disse estas palavras. Eu vou pedir para também pôr no telão Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, nestes dois versículos, nós percebemos que duas coisas essenciais acontecerão nestes últimos tempos: é a perca da fé e o esfriamento do amor. A pergunta que nós fazemos é: a igreja está vivendo isso? Está. O próprio Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer que nestes últimos tempos a apostasia, ela se manifestará. Mas a razão e o porquê, e estas são as perguntas que eu faço a Deus através da sua palavra, procurando entender, é o porquê da fé ela desaparecer e o amor esfriar. O que é que leva a igreja a viver estas duas situações? Porque isto não é para os ímpios. Jesus está a falar para nós. Porque o justo viverá pela fé. E o amor é o fundamento essencial da nossa relação com Deus e Deus conosco. E Paulo ainda fala que a fé e a esperança, elas acabarão, mas o amor, ele permanece para sempre. Então foi baseado nestas perguntas, fazendo estas perguntas à palavra de Deus e ao Espírito, quando fui desafiado a pregar neste lugar, eu procurei, na verdade, entender através da palavra de Deus o que leva a igreja a perder a fé e a esfriar o seu amor. Eu quero vos dizer que o diabo é extremamente ardiloso e ele usa pequeninas coisas para poder impedir grandes coisas. É desta forma que ele trabalha. Porque se ele utilizar coisas grandes, facilmente nós detectamos. Mas se ele utilizar coisas que nos são comuns, ele acaba por usar aquilo que é natural para desfazer aquilo que é sobrenatural. E é desta forma que o diabo, ele tem, de alguma forma, trazido algum engano à igreja. Como os irmãos sabem, nós vivemos em um mundo de ofertas, onde tudo é proposto com uma aparência de facilidade. O homem hoje na sociedade põe à disponibilidade todos os meios possíveis para nós alcançarmos o sucesso. Se você está precisando de um carro, você pede um crédito. Se você quer uma casa, você pede um crédito. Se você na verdade está doente, você tem os melhores especialistas em cada matéria na saúde. O homem hoje, de alguma forma, ele apresenta à sociedade uma forma de suprir as suas necessidades ou as suas pseudos necessidades com aquilo que oferece. Infelizmente, nós cristãos temos sido de tal maneira atingidos com este tipo de pensamentos que nós também queremos e usamos muitas das vezes aquilo que está à nossa disponibilidade para podermos fazer ou alcançar aquilo que tanto desejamos. E se há coisa que o diabo faz com isto, é roubar a dependência que o homem tem de Deus
para passar a ter dependência daquilo que é as suas forças e a sua capacidade. Nós fomos educados, meus amados irmãos, com a promessa de que se nós lutarmos, vamos alcançar. E a verdade é que a palavra de Deus, ela nos desafia, quando Deus garante lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. E quando a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, não quer dizer que Ele vai fazer, não quer dizer que Ele fará, não quer dizer que Ele já fez, que Ele já nos deu. Mas um dos grandes problemas é que nós, enquanto pessoas, seres viventes, habituámos-nos a relacionar com Deus por causa daquilo que Deus nos pode dar. Ou seja, Deus é mais uma solução para aquilo que a sociedade não consegue oferecer ou não consegue resolver. Quer dizer eu com isto que o homem recorre a Deus e vai à igreja e pede a Deus, quando ele no mundo não consegue solucionar aquilo que ele procura, seja na saúde, seja em qualquer tipo de situação que ele possa viver. Então Deus não é uma solução, mas é mais uma solução, e muitas das vezes a última solução. Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz-nos que Ele é a nossa solução. Não é mais uma, não é a última, é a única solução. Ou por outra, devia ser a única solução. Mas nós não fomos ensinados assim. Nós fomos ensinados, sim. E o que é que leva a nós pensarmos desta forma? Eu costumo dizer que não é o que nós fazemos, mas é o que tu és que tem importância para Deus. E eu já repeti isto aqui muitas das vezes. Pastor, mas o que é que você quer dizer com isto? Os irmãos pensem comigo. Deus nos amou, nós éramos ainda pecadores, sim ou não? Opa, vocês estão muito silenciosos. Será que eu estou a dizer alguma coisa que vos está... De novo. Deus nos amou, nós ainda éramos pecadores, sim ou não? Sim. Amém, graças a Deus. É bom que vocês saibam e confirmem. Então, se aquilo que nós fazemos para alcançar algo de Deus tem importância para Deus, então significa que as obras são mais importantes para obter o perdão de Deus do que aquilo que nós somos diante de Deus. Então significa que o que eu faço é que na verdade tem importância e move Deus em relação a mim, e não aquilo que eu sou. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10, os irmãos depois leem na vossa casa, quem está a tomar nota, que Deus, Ele, e nós conhecemos isto, que Deus, Ele demonstra o seu amor nos dando o seu Filho. E nós percebemos que não foi, ou por outra, não foi o motivo pelo qual Ele deu o seu Filho, não foi por causa daquilo que nós poderíamos fazer, mas foi porque Deus nos ama. A Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos porque Deus nos amou, ainda nós éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. E olhando para isto, o que é que eu percebo? Eu percebo que é desta forma que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Ora, se Deus não olha para o que nós fazemos, para aquilo que nós fazemos, mas Deus olha para aquilo que nós somos, da mesma forma, Deus quer que nós nos relacionemos com Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá.
Estão entendendo? Então, uma das coisas que nós percebemos é que nós, muitas das vezes, amamos a Deus, ou por outra, nós nos relacionamos com Deus por causa das suas promessas. E uma das coisas que eu mais ouço em cima dos púlpitos são promessas. Deus faz, Deus fará, Deus dá. Quantas promessas eu ouço em cima do púlpito, de forma a trazer as pessoas a Deus, a apresentar um Deus que dá em troca de. E as promessas são uma mais-valia para quê? Para levar a pessoa a aproximar-se de Deus. E a pessoa começa a relacionar-se com Deus por causa daquilo que Deus prometeu e não por causa daquilo que Deus é. E as pessoas vêm à igreja, as pessoas vêm ao culto à procura de uma resposta. Porquê? Porque lhes foi dito que Deus, Ele faz, que Deus, Ele dá. Isto é mentira, pastor? Não. Mas este tem sido o erro pela qual nós já iremos verificar porque é que nós lemos aqueles 2 versículos. Se Jesus não abreviasse a sua vinda, Ele não acharia fé na terra, e por sua vez o amor de muitos esfriará. E nós já vamos perceber que importância é que, na verdade, esta vivência das promessas, esta tendência que nos é proposta, ou estas palavras que nos são propostas, convidando-nos a vir a Deus por causa das promessas, como é que isto rouba a nossa fé? Como é que isto esfria o nosso amor? Porque o amor é, na verdade, o fundamento base de qualquer relação. E nós não nos relacionamos com Deus, nem nos devemos relacionar esperançosos de que se eu fizer, de que se eu estiver, de que se eu ouvir, de que se eu obedecer, eu vou receber. Mas eu quero dizer que não, pastor, não. Jesus já nos deu, ainda nós éramos pecadores. A graça de Deus não se compra. A graça de Deus é oferta. Tu não tens que fazer nada, só tens que receber algo que te é dado de graça. Então esta nossa forma de pensar, esta nossa forma de nos relacionarmos com Deus, faz-nos ficar dependentes do quê? De uma promessa. A nossa fé é baseada numa expectativa. Ou seja, se Deus fizer, glória a Deus. Se Deus não fizer, nós ficamos tristes. A nossa fé, ela desaparece. Nós estamos expectantes em relação a Deus por causa de uma promessa e esperamos um determinado tempo. Mas se ela não vier a cumprir-se, a nossa fé, ela desmorece. Porquê? Porque a nossa fé está baseada em promessas e não naquilo que Deus é. Alô? Então, meus amados, uma das coisas que eu percebo é isto. Quando o foco de um relacionamento é o amor, a relação que existe entre essas duas pessoas é de confiança. Mas quando o foco é uma troca de interesses e de dádivas, então eu percebo que a relação entre essas duas pessoas se baseia apenas no interesse. Eu vou repetir devagarinho para vocês entenderem. Quando a nossa relação ela se baseia no amor, isso se traduz numa relação de confiança.
Mas quando ela se baseia em promessas, ela se torna uma relação de interesses. Eu venho a Deus, eu venho à casa de Deus, eu estou na igreja porque eu tenho um interesse. Qual é o interesse? É que a promessa se cumpre. Uma das coisas que eu tenho percebido é que o amor não espera retribuição. Quem ama não está à espera de ser retribuído. Quando nós amamos a Deus por aquilo que Ele é, nós não estamos à espera que Deus nos retribua. Não, de forma nenhuma. Dê Deus ou não dê, nós continuamos a amá-lo, independentemente das situações, porque nós não estamos buscando a Deus por causa daquilo que Ele dá. Mesmo que a promessa não se cumpra, mesmo que a promessa nunca se venha a cumprir, ainda assim eu continuarei a glorificar a Deus, tenha eu ou não tenha, haja fruto na vida ou haja, na verdade, um fruto da oliveira. Se Deus der ou não dá, não é isso que me leva a desanimar. Irmãos, eu acredito que numa fase inicial, eu costumo chamar isto a fé de leite. Porquê? Toda a criança numa fase inicial busca os seus pais pela provisão e pelo cuidado. E é verdade. Mas à medida que a criança vai crescendo, ele passa a amar o seu pai por aquilo que ele é. À medida que nós nos vamos relacionando com Deus, nós passamos a amar a Deus por aquilo que Ele é. Aquilo que Deus possa não fazer já não nos faz viver em expectativa. Porquê? Porque Deus, naquilo que Ele é, Ele preenche-nos e satisfaz-nos plenamente, de tal forma que mesmo que nós sejamos pobres ou sejamos ricos, estamos contentes em qualquer situação. Amém? É por isso é que Paulo diz que sei estar contente quando tenho muito e quando tenho pouco, quando sou humilhado e quando sou honrado. Porquê? Porque Paulo servia a Deus por causa daquilo que Deus era. E ele sabia que essa relação de amor era a própria recompensa dele. Deixem-me dizer-vos algo, meus irmãos. Nós lemos lá em Marcos acerca dos sinais, e diz assim uma palavra: e estes sinais seguirão os que creem. A palavra que está lá é seguirão. Não somos nós que temos que andar atrás das bênçãos, são elas que andam atrás de nós. Porque quando nós nos relacionamos com Deus neste fundamento de amor, as bênçãos seguem-nos. Amém. Em Deuteronômio capítulo 28, creio que é isso, nos primeiros versículos, vai lá dizer: e estas bênçãos te alcançarão. Ou seja, nós não precisamos de andar atrás de Deus por causa daquilo que Ele nos possa dar. Porque se nós vivermos esta relação de amor, as próprias bênçãos, elas nos alcançarão, elas nos seguem. Então o desafio que Deus nos coloca desde o início é servi-lo e buscá-lo por aquilo que Deus é. Porque se assim não for, e este tem sido o problema da igreja, e porque a igreja tem buscado a Deus, porque eu ouço tantas mensagens acerca de promessas, irmãos, mensagens de autoajuda. Eu saio daqui saturado, irmãos. Eu saio de alguns lugares saturado. Porque é só ofertas. É só ofertas. Há alguns anos atrás, isto depois já não se repetiu, em que estava um placar na frente de uma igreja que dizia assim: aqui o dízimo é só 5%. Meu Deus. Os irmãos estão rindo, mas isto é verdade. As pessoas tentam alcançar as pessoas
mediante as ofertas, mediante as promessas, mediante as recompensas. Mas as pessoas esquecem-se que Jesus veio por amor. A oferta foi por amor. Não foi por causa daquilo que tu possas dar ou fazer para Deus. Porque Deus de ti não quer nada, só quer uma coisa, o teu coração, nada mais. Para quê? Para tu encher. É só isso que Ele quer. Então, quando Deus é a nossa, ou por outra, nós instrumentalizamos Deus. E quando nós instrumentalizamos Deus para os nossos interesses, o risco de abandonar a fé acontece com muita facilidade. Então, qual é a diferença entre buscar a Deus pelo que Ele é e o que Deus dá? É que o amor, ele foca o doador, e este é incondicional. Mas a promessa, ele foca a dádiva, e esta é condicional. Os irmãos entenderam? Eu vou repetir devagarinho. O amor, ele foca o doador, e é incondicional. Não tem qualquer tipo de condição. Nós apenas queremos aquele que nos dá esse amor, e retribuímos esse amor, nada mais. É incondicional. Não há nenhuma condição para nós o amarmos. Assim como Ele também não fez nenhuma condição para nos amar a nós. Por isso é que Ele nos amou, ainda nós éramos pecadores. Mas quando nós nos focamos na promessa, ou seja, nós acabamos por nos focar na dádiva, então isso torna-se condicional. Se Deus fizer, eu faço. Se Deus me responder, eu vou servi-lo. Se Deus, Ele cumprir a sua palavra, eu vou... Quantas promessas nós não temos feito nós a Deus? Se Deus fosse a dar atenção às nossas promessas, Deus talvez seria a pessoa mais frustrada, porque grande parte delas nós não as cumprimos. Então, meus queridos, eu quando digo isto, eu digo-vos isto, que se a busca da promessa ela fragiliza a fé e anula o amor, a busca de Deus, pelo contrário, ele aumenta o amor. E agora sim, vamos entrar na mensagem. Eu tentei dar-vos uma ilustração das coisas. O pastor disse que eu tenho até às 10, eu vou aproveitar. Se os irmãos estiverem cansados, a água lá atrás, levantam-se, bebem um pingo de água e sentam de novo, tá? Amém ou não amém? Pastor, eu tenho que ir preparar a marmita, que amanhã é dia de trabalho. Estamos a comer, irmãos. Isto é alimento. Mas eu prometo que não vou ficar até às 10. Eu costumo ser fiel nos meus horários e cumprir os horários que me são dados. Então vamos falar acerca de confiança e desconfiança. Os irmãos sabem o que é isto? Quantos aqui confiam no Senhor? Amém. Quantos? Amém? Quantos aqui confiam no Senhor? A sério? Vamos ver se na verdade tu confias no Senhor. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina, para nós percebermos se na verdade nós confiamos no Senhor. Vamos ler em Jeremias, eu vou pedir que ponham no telão, Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 9. Vamos falar primeiro acerca de desconfiança. Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 9. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. 6. Porque será como a tamargueira que no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8.
Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Obrigado. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, meus queridos, uma das coisas que a desconfiança provoca no homem é que uma das características da desconfiança é quando nós confiamos nas nossas capacidades, nas nossas habilidades e da nossa força. Se tu estás confiando naquilo que podes fazer, se tu estás confiando naquilo que é as tuas habilidades e aquilo que está ao teu dispor, então quero dizer que tu não confias no Senhor. Oh, pastor! Porque isto são características de quem desconfia. Isto é características da desconfiança. A dúvida, a falta de fé, a dúvida sobre se Deus é fiel ou se não é. Porque se nós confiamos que Deus é fiel, independentemente do que quer que seja que nós estejamos vivendo, nós temos a certeza absoluta que Ele vai responder, seja qual for a situação. Não dependemos da força do nosso braço, não dependemos da força das nossas capacidades, nem daquilo que nos é oferecido, mas dependemos de Deus. A desconfiança, ela gera dúvida, medo e autossuficiência. Isto são características que a desconfiança gera em nós. Quantos aqui já não viveram momentos de dúvida? Quantos aqui já não viveram momentos de medo? Talvez porque o seu cartão de cidadão não tinha saído ainda e estava com medo de retornar ao Brasil. Digo eu, não? Se calhar tiveram dúvidas e oraram durante algum tempo e a resposta não vinha. Meu Deus! Ah, Senhor! E deixaram de orar, deixaram de buscar, deixaram de crer. A dúvida veio ao seu coração. Acabou por contaminar essa mesma pessoa. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 40, quando Jesus está no barco, no meio de uma tempestade, ele levanta-se, depois dos discípulos o terem acordado, ele diz: porque sois tímidos, acaso não tendes fé? E que a palavra timidez tem a ver com medo. A Bíblia diz também lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 18, os tímidos não entrarão no reino dos céus, ou os cobardes não entrarão no reino dos céus. Pastor, quem são estes cobardes? São aqueles que não confiam no Senhor. São aqueles que no momento da prova, eles não confiam na fidelidade do Senhor. Nem tampouco estão para esperar que Deus responda. Antes, pelo contrário, eles usam todos os meios que estão à sua disposição para alcançar a solução para aquilo que eles tanto estão pedindo. Confiar significa entregar-se completamente a Deus, recusando o apoio no seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu vou pedir para colocarem aqui no telão, para os irmãos observarem algo muito importante. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te firmes no teu próprio entendimento. Versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas. Reconhece-o em todos ou em alguns? Reconhece-o em algumas situações ou em todas as situações? Então, reconhecer Deus é o que nós precisamos. Confiar e ter fé, na verdade, estão intimamente ligados. Então deixem-me, irmãos, o tempo já vai, só tenho mais 5 minutos. Eu vou concluir, deixarei o resto para uma próxima oportunidade. Mas deixem-me eu dizer-vos isto, meus irmãos.
Porque é que Jesus disse que nos últimos tempos, se Ele não abreviasse os seus dias, não acharia fé na terra? Se há coisa que a Bíblia diz é: o meu justo viverá pela? Sem fé é impossível. Então, se a fé ela desaparece, como é que nós podemos agradar a Deus? Como é que nós podemos viver com Deus se o justo vive pela fé? Porque fé, deixe-me eu dizer-vos algo em relação a Deus. Fé, meus amados irmãos, não é apenas em algumas coisas. Isso não existe na nossa relação com Deus. Assim como a obediência não é apenas obedecer em algumas coisas e em outras não. Isso não existe. Sabem porquê? Porque o princípio de Deus é este: Ele deu uma lei. Basta não cumprirmos um dos mandamentos para estarmos em falta com todos os outros, mesmo que a gente esteja vivendo os outros. Mas basta nós não vivermos um, para quê? Para que nós já não estejamos cumprindo a lei. Este é um princípio de Deus. Ou seja, Deus, quando requer de nós o quê? Tudo. Obediência total, entrega total, dependência total. Então não é alguma dependência, não é naquilo que nos convém, é em tudo. Não é apenas naquilo que são os teus interesses, mas é naquilo que Deus requer de nós. Deus não tem problema de filhos dependentes, mas Deus odeia, abomina filhos independentes. Quero-vos dizer que com Deus, filhos de independentes não existem. São bastardos. Eu vou repetir a palavra, porque a Bíblia fala acerca disso lá em Hebreus. Bastardos. Sabem o que é que significa bastardos? Sabem? Então, meus amados irmãos, o que Deus quer de ti é que tu vivas uma relação de verdadeira filiação. E para viveres essa relação de verdadeira filiação, tu precisas nesta noite. Irmãos, eu estou pregando porque a palavra de Deus, o vosso silêncio em mim não me incomoda. Sabem porquê? Porque a palavra tem que vos confrontar. Se a palavra não confronta o homem, é porque o que foi pregado foi apenas a opinião minha. Mas quando a palavra confronta, era isso que Jesus fazia. Quando Jesus pregava, o homem era confrontado com as palavras dele, incomodava o coração das pessoas. Então, meu amado, em jeito de conclusão, quero dizer que nesta noite tu possas tomar uma atitude diante de Deus, de buscá-lo por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele te dá. E quando alguém te quiser convidar, venha receber a promessa, tu possas dizer: mas eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos, eu só tenho é que tomar posse delas. Jesus já fez a obra. A Bíblia diz que Deus fez o mundo e descansou no 7º dia. Depois, quando Jesus veio, o Pai e o Filho trabalharam juntos até quê? Até a obra ser feita e consumada na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, Ele abrandou: está consumado. Significa, está tudo feito. Já não é preciso fazer mais nada. Agora só precisamos de tomar posse. Então, como é que se toma posse? Por meio da fé. É impossível tu receberes algo de Deus, diz Tiago, se tu duvidares. Então, meus queridos, pensem, meditem na palavra do Senhor. Perguntem-se a vocês mesmos como têm vivido até aqui. Qual tem sido a vossa relação com Deus? Tem sido baseada em quê? Pastor, as promessas não são válidas? São. Elas se cumprirão, mas elas não têm que ser o fundamento da tua relação.
O fundamento da tua relação com Deus tem que ser baseado no amor incondicional. Cumpra-se ou não se cumpra, haja ou não haja, eu continuo sendo fiel a Deus em todo o tempo. Amém? Vamos ficar de pé. Antes de chamar o pastor, eu queria que tu fechasses os teus olhos e queria que tu agora fizesse uma autoanálise daquilo que tem sucedido na tua vida, da forma como tu tens vivido. E tu até podes dizer: não, mas eu amo a Deus. Então analisa os teus atos e verifica em ti mesmo, ser honesto contigo mesmo, e verifica se na verdade tem sido desta forma que tu tens vivido. Eu quero que vocês fechem os vossos olhos. Quem quiser, as pessoas não são obrigadas a fechar os olhos. Eu digo fechar os olhos para não se distraírem. Eu não vou fazer convites, não. O pastor depois que dirija conforme o Espírito Santo lhe dirigir. Mas eu quero vos dar um tempo para vocês mudarem o vosso entendimento, para vocês se comprometerem com Deus naquilo que é a vossa relação com Ele. Bondoso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Altíssimo Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, a Tua palavra foi pregada nesta noite. A tarefa de convencer não é minha, Espírito Santo, é Tua. Deixo isso ao Teu cuidado. Mas eu oro para que esta semente que foi lançada nesta noite possa encontrar um solo arável, uma boa terra, não uma terra dura, cheia de pedras, onde ela não ganha raiz, não uma terra coberta de espinhos, onde as preocupações da vida não deixam que a semente germine. Não uma terra, Senhor, à beira do caminho, pisada por quem passa por lá, a ponto de as aves do céu ou o inimigo lhes rouba esta palavra, mal eles saem à porta da Tua casa, Senhor, e não mais se lembram dela. Por isso eu oro nesta noite para que Tu, Senhor, encontres boa terra aqui neste lugar e faças germinar esta semente a 30, a 60, a 100 por um, Senhor, na vida destes, e que Tu sejas glorificado e adorado da forma como Tu mereces, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.